Show! Estamos de volta com Rede Social Esporte Clube, bhnews.tv.br, canal 9 da NET, você assinante acompanhando aí a BH News, o Rede Social Esporte Clube ao ar de segunda a sexta, 10h30 da manhã, ao vivo, 4h30 da tarde, reprise, 11 horas da noite também. Lembrando que a gente sempre fala das mais diversas modalidades do esporte especializado e, claro, do bom, velho, lindo, novo futebol. E de cara falando então, já temos aí os melhores momentos de Atlético e Arsenal e Atlético em Sarandi, que é um bairro, região metropolitana de Buenos Aires. Estamos vendo aí que show da torcida, que show do Atlético, era gol lá e cá, e acabou que o Atlético venceu por 5-2. O ruim de ter muito gol numa partida da Libertadores é a gente ficar ouvindo aquela musiquinha da Fox Sports toda hora que sai o gol. A música é até legal na primeira vez menos, Vinícius, que você escuta, mas não enjoa. Pelo menos ontem, não foi o narrador, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, vou ficar devendo, mas que fala... É rede! Que eu não suporto. E logo aí o Atlético começou perdendo com 2 minutos de jogo, empatou com aquele passe genial do Ronaldinho Gaúcho para o Bernard, fazendo o seu primeiro gol no jogo. O Bernard, que nunca tinha feito 3 gols, como ele gostou de frisar ontem também, nunca tinha feito 3 gols como profissional, pela primeira vez, logo na sua primeira partida internacional, metendo 3 gols nesse time do Arsenal. Quem eu gostei muito da partida ontem, prometi que vou parar de pegar no pé, foi do Jô. Na minha opinião, um dos melhores da partida. Não tem como colocar ele como o melhor da partida, porque o Bernard fez 3 gols, o Ronaldinho Gaúcho deu 3 assistências, jogou muito, então não tem como eu colocar o Jô como o melhor da partida, como o Mário Sérgio, que estava comentando o jogo da Fox Sports, fez. Mas eu gostei e muito da atuação do Jô. Ele calando a minha boca, literalmente, eu sempre peguei muito no pé dele, jogou muito, soube fazer o pivô, concluiu quando teve que concluir, e o Bernard mostrando todo o oportunismo que ele não tinha antigamente, melhorando muito nesse fundamento, que é de finalização ao gol. E aí, esse pênalti? Aí uma tentativa de homicídio, crime, né? Exatamente. Tentativa, exatamente. Se fosse 2 centímetros mais alto um pouquinho esse carrinho, teria acabado com a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Pois é, e o Tardelli fazendo gol também, né? O primeiro depois do retorno para levantar a torcida e também para levantar a moral dele. Agora, você comentando do Jô, sabe o que é isso, né? Sombra. Chegou sombra para ele. Exatamente. O Alexandro no banco. O próprio Tardelli, O próprio Tardelli, porque o Cuca pode montar um esquema novo sem o Jô. Chegou a sombra, o cara tá conseguindo fazer os gols que perdia muito no ano passado. Pode ser também, mas eu vejo como ele é crescendo no rendimento mesmo dele. Sim, também. Ele teve uma atuação tática também muito importante. Uma coisa que você falou do Tardelli, eu achei ele muito perdido em campo. Ele não sabia onde se posicionar, às vezes voltava muito, estava quase como um meio de campo em determinadas vezes, determinadas horas. Pouco abria pela direita, que eu acho que é o esperado para ele. Então eu achei ele um pouco perdido nesse esquema que está sendo montado do Atlético. Mas não deixa de ter sido uma boa atuação também. E você sabe, Vinícius, que o Leandro Donizete, ele quase que foi vetado para o jogo e voltou para o Brasil, porque aqui em Belo Horizonte o apartamento dele, casa, não sei, mas a casa dele foi assaltada. A mulher dele foi feita de refém por algum tempinho. Parece que roubou 40 mil reais em joias, mais não sei quantos relógios, cada relógio avaliado 10 mil reais, ou seja, um prejuízo enorme em materiais, né, em bens materiais, mas graças a Deus não aconteceu nada com a mulher dele. Ele conversou com a mulher antes da partida, mas a preocupação mesmo do Cuca, da comissão técnica, do Atlético era o psicológico do Leandro Donizete, de estar longe da mulher depois de um trauma desse. Graças a Deus não aconteceu nada, a mulher dele tá bem, hoje o Atlético chega aqui de noite e o Leandro Donizete vai poder confirmar isso em casa, mas pesado, né? Você jogar... E jogou bem, né? Jogou bem, porque ele é muito importante pro esquema do Cuca, ele e o Pierre, né? São 2 volantes ali de contenção que sabem sair jogando. O Leandro Donizete crescendo muito também esse ano. Ele que no final do ano passado teve uma queda, esse ano voltou a jogar o que sabe. O Atlético agora está numa situação muito confortável no grupo dele. É o líder disparado com 6 pontos, depois vem o The Strongest com 3, o São Paulo com 0, um jogo a menos, assim como o time boliviano, o The Strongest, e o Arsenal de Sarandi com 0 pontos. Então, o Atlético numa situação muito confortável, o próximo jogo é contra o The Strongest, aqui no Independência, então o Galo tem tudo para se classificar e classificar bem, porque a gente lembra do regulamento da Libertadores que os primeiros colocados, em questão de pontos, né, tem sempre a vantagem de jogar dentro de casa. Não é uma coisa muito que a gente tem visto nos últimos anos, que o primeiro colocado geralmente é eliminado muito rápido. Aconteceu isso em 2011 com o Cruzeiro e em 2010 com o Corinthians, né? Mas tomara que não seja assim,
porque seria uma baita de uma vantagem para o Galo sempre decidir as partidas aqui no Independência. Então vamos torcer para que o Galo consiga. Para mim a classificação já está garantida. Vamos ver, só um grande azar aí atrapalharia o Galo nessa fase de grupos. Vamos torcer para que se classifique entre os primeiros colocados de maneira geral. Pois é, The Strongest, e aí é aqui no Independência, né? Aqui no Independência não tem jeito, não tem pra ninguém, o Atlético é imbatível aqui dentro, que isso continue, que essa força se faça aí ao longo da competição. E eu aproveito para pedir desculpa aí pro telespectador, pro assinante da BH News, porque eu prometi os melhores momentos do Barcelona, mais do Real Madrid, mas hoje não vai ter jeito. Amanhã vai ficar um pouco distante, mas eu trago porque promessa é dívida. Mas o importante, lembrando que o Atlético, deixa eu só finalizar, né? O Atlético volta a campo na semana que vem pela Libertadores, e no final de semana, agora, pelo Campeonato Mineiro. É sem tempo, é jogo lá e cá, Campeonato Mineiro rolando. Domingo o Atlético enfrenta o Guarani no Independência. A BH News também acompanha e os ingressos, inclusive, já estão à venda, hein? A torcida tem que apoiar nas duas competições ao mesmo tempo. Nem precisa de falar isso para essa torcida, né? Que fez um show à parte ontem lá em Buenos Aires. Parece que a cidade parou, meu filho. Só dava gente com a camisa do Atlético lá. Invadiram realmente a cidade. Falando aí de Real Madrid e Barcelona, deu Real. Deu e com facilidade, né? 2 gols do Cristiano Ronaldo, calou o Camp Nou, estádio do Barcelona, 3-1 e ficou bem complicado agora para o time do Barcelona. E agora o Barcelona está se complicando em 2 competições, na Champions League e na Copa do Rei. Coisa boa. É bom de ver o Barcelona jogar, ok? É o melhor do mundo, jogam fácil, isso é indiscutível, eu não estou dizendo isso. Messi também, sem comentários. Mas eu sou Real Madrid, né, gente? Até o fim dos tempos. Aqui pelo twitter.com/redesocialec, o Kleber Alves, Vinícius, a narração da Fox ontem tava tipo net, estava assistindo na Fox e ouvindo na Itatiaia. O gol saía bem depois na Fox. Aí o Kleber Alves tá aqui, eu acho que o Vinícius não estava vendo o mesmo jogo que eu. Porque, aí ele colocou, porque o Jô errou passes demais em relação aos gols. É função dele. Sim, ele errou muitos gols, como ele já está acostumado a errar, né? Só que eu acho que muitos passes. E fez os gols, que é o que importa, Kleber. Porque o Atlético precisa de atacante que faça gols, atacante matador. É justamente por isso que o Tardelli veio. Porque o Jô não estava conseguindo fazer essa função no ano passado. Com a sombra de Alexandre, principalmente do próprio Tardelli, que é o xodó da torcida, que já tem essa identificação imensa, o jogo foi crescendo. Eu era titular absoluto, agora com esse Tardelli aí, que é matador, que não perde gol, que tem essa identificação com a torcida, eu tenho que parar de graça. Então tá crescendo realmente o desempenho dele. Você não concorda? Não, concordo, e não concordo que ele errou tantos passes assim, não. Pode até ter errado, porque não seria algo estranho, mas ele, como eu falei, teve uma função tática muito importante. Ele puxava a marcação. Então tinha horas que ele ficava dentro da área e levava 3 com ele. Logo, o Bernard ficava aberto pela esquerda, livre. Às vezes ele saía da área, puxava a marcação para ele para fora da área. Entrava Bernard e Tardelli lá também e o Ronaldinho Gaúcho nas enfiadas de bola. O Jô fez uma partidaça ontem, então não concordo com o Kleber, não. Também achei que ele foi bem, viu, Kleber? Mas continue mandando a sua opinião. Aqui, vocês que mandam. twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec, endereço aparecendo aí na sua tela. Falando um pouquinho de NBA, resultados e vários ontem, viu? Dá pra você comentar assim, viu, Vinícius? Sacramento Kings perdeu, que jogo, hein? Vários pontos pro Miami Heat, 141-129. O Orlando Magic derrotou o Philadelphia 76ers por 98-84. Indiana Pacers derrotou o Golden State Warriors por 108-97. O Chicago Bulls foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers, até pro Cleveland Cavaliers. Ah, não, gente, tá lamentável. 101-98. Brooklyn Nets derrotou o Hornets por 101-97. O Dallas Mavericks perdeu pro Milwaukee Bucks 95-90. Phoenix Suns, 1 ponto, venceu o Minnesota por 84-83. Clippers venceu o Bobcats por 106-84. O jogo que a gente tem aí é o líder do leste e atual campeão da NBA, contra o time que é o lanterna do oeste. Então você pensa, jogo fácil, né? Vai ser uma traulitada aí do time do Miami Heat, o time de LeBron James, mas não foi. A gente tem os melhores momentos aí. Então o jogo... Olha só o que o LeBron James fez antes da partida começar no aquecimento. Ele, que está dando show ontem, fez apenas 40 pontos. Ele levantou a torcida em Miami só com essa enterrada no aquecimento. O time do Miami Heat é um time que
ataca muito bem e defende muito mal. Então, pontuações elevadas, como é que a gente está vendo hoje aí, são até comuns, mas essa partida aí sobressaiu ao que a gente sempre acostuma ver do time do Miami Heat. Sofreu 129 pontos para um time que é muito fraco, é o lanterninha do Oeste, o Sacramento Kings. Um jogo complicado que foi até o segundo período da prorrogação, um jogo muito acirrado. No segundo período da prorrogação, o Miami Heat conseguiu prevalecer, fez 17 pontos e sofreu apenas 15, o que foi até uma vitória confortável no segundo tempo da prorrogação. Foi um dos jogos de maior número de pontos da temporada, se não o maior. Eu não consegui achar esse dado, qual foi o maior jogo da NBA com o número de pontos, mas eu não me lembro de nenhuma partida que tenha superado essa pontuação. LeBron James fez 40 pontos, como eu falei, e Dwyane Wade fez 39, ou seja, só essa dupla aí fez 79 pontos, garantindo praticamente o que garantiria em qualquer outra circunstância de jogo a vitória para esse time da Flórida. LeBron James ainda deu 16 assistências e pegou 8 rebotes, além daquela enterrada sensacional no aquecimento do time do Miami Heat, que vem de 12 vitórias, a maior sequência de toda a NBA, não só a maior sequência em vigor, mas a maior sequência desde que a temporada começou, 12ª vitória do time do Miami Heat, que é um dos favoritos para essa temporada. E lasqueira nesse LeBron James, viu? Quando você pensa que não, ele supera. Vai pro Chicago Bulls, meu filho. Aí assim eu começo a gostar de você. Olha aqui, vários jogos hoje, em quarta-feira cheia. Orlando Magic contra Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors, Knicks contra Golden State Warriors, Washington Wizards contra Detroit Pistons, Memphis Grizzlies contra Dallas Mavericks, Houston Rockets, Milwaukee Bucks, o Oklahoma City Thunder pega o Hornets, San Antonio Spurs, Phoenix Suns e o Utah Jazz contra Atlanta Hawks. Eu volto a falar de futebol, Cruzeiro e América. Começando pelo América, e aí um jogador que está lesionado há 9 meses, não é uma lesão qualquer, ele tem a chamada dor do crescimento. O Caio, que tem apenas 20 anos, que começou o profissional lá no ano passado, começou de uma forma promissoríssima, jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, Série B. Ele venceu o Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi, acho que retrasado que ele começou muito bem, inclusive na Série A do Campeonato Brasileiro, se mostrando um excelente jogador. Tem esse problema, dor do crescimento, mas, Vinícius, eu sei que o departamento do América é muito competente, é representado aí pelo Dr. Simário Eustáquio, que é um dos melhores fisioterapeutas do Brasil. Só que eu acho muito esquisito. Ele não sarar, 9 meses, a recuperação está boa, mas não tem previsão de voltar. E eu vendo esse desabafo dele aí ao Super Esportes, ele falando que não aguenta mais, que a dor vem justamente quando ele treina com bola. Treino com bola é um momento crucial do futebol. Se ele sente dor justamente quando ele está treinando com bola, daqui a pouco a gente vai ter a notícia que o menino não pode jogar mais futebol. É uma coisa que tem que ser estudada a fundo isso, talvez procurar especialistas internacionais, alguma coisa. Quem tinha uma dor semelhante a essa era ninguém mais que o Lionel Messi. Só que ele teve com uns 13, 14 anos e o Barcelona deu toda a estrutura que ele teve, deu médicos, estudou o caso dele, conseguiu recuperar, né? O América, que sofre muito com lesões, faz uma campanha muito ruim, o torcedor americano está bem pessimista com relação a esse ano, mas tem Alessandro machucado, Rodriguinho machucado e o Caio machucado. Também os principais jogadores aí, não há time que aguente. Não há time que aguente. A gente continua acompanhando o América nesse início de temporada tenebroso. No final de semana tem a equipe do Tupi, jogo dificílimo. Tupi, que foi campeão do interior no ano passado, se preparando também para a temporada 2013, vai ser um jogo difícil lá em Juiz de Fora, domingo 6h30. Cruzeiro, enquanto um tem poucas opções, muita gente lesionada, o Cruzeiro tem quase todo mundo sendo liberado do departamento médico, outros se recondicionando fisicamente, muitas opções. Muitas opções e ainda muitas opções a recuperarem ainda. Temos Martinúcio machucado, Lucas, que já chegou contundido. Então, mas o que eu gosto de destacar nesse time do Cruzeiro, não sei se é um time que vai dar certo, mas é um time que tem opções no ataque, que é o que a reportagem também do Super Esportes falava. A decadência do Cruzeiro nos últimos 2 anos começou quando vendeu o Thiago Ribeiro, o Alisson machucou e o Cruzeiro vendeu o Dudu. Então não tinha nenhuma possibilidade nenhum recurso, nenhum atacante de velocidade no time. Aí tinha que jogar com Anselmo Ramon, Wellington Paulista, Farias, Keirson, ou seja, jogadores com a mesma característica de área. Então ficava ridículo. O Cruzeiro quase foi rebaixado em 2011. Em 2012 não foi porque o Celso Roth soube armar a casinha, então, mas não mostrou nenhuma qualidade também. Esse ano, pelo menos,
o Cruzeiro tem possibilidades. Tem o Luca, que vai voltar de contusão, tem o Martinúcio também, Dagoberto, Ananias, o próprio Everton Ribeiro, que tem velocidade, Borges, Anselmo Ramon, o Everton Vinícius Ribeiro, Araújo. para mim, foi a principal contratação do Cruzeiro. Exatamente. Então, tem possibilidades. Vamos ver se esse ano engrena. Pois é, e eu que estou gostando muito do trabalho do Marcelo Oliveira, viu? Marcelo Oliveira que foi contestado quando veio, até por mim, falei, nossa, mas um treinador que tem tanta identificação com o principal rival e tudo, muito profissional, viu? Amanhã a gente comenta um pouquinho sobre o Marcelo. Vou estourar o tempo aqui porque a NBB, o Novo Basquete Brasil, decidiu os titulares do Brasil, do jogo do mundo, do time do mundo, com estrangeiros, e dos titulares do Brasil para o Jogo das Estrelas no fim de semana. Para esse evento, né? 1º e 2 de março. Nos titulares do Brasil, nós temos Larry Taylor, do Bauru, Alex, do Brasília, e Marquinhos, do Flamengo, Guilherme Giovannone, do Brasília, e Olivinha, do Flamengo, ou seja, ninguém aqui de representantes do estado. No NBB Mundo, aí sim, nós temos Robert Day, do Nitri Uberlândia, o Kenny Dawkins, da Liga Sorocabana, o Chamel do Pinheiros, os pivôs Jeff Agba do Bauru e o Steven Tolói, do Paulistano, e o armador do Icatu Minas, Mark Boders. Então temos 2 jogadores aqui representantes de Minas. No time nacional eu senti falta do Gruber, que é o pivô do Uberlândia, que faz uma excelente temporada. Só foi esquisito o Larry Taylor participando do time brasileiro nessa competição. É porque ele é naturalizado. Ele é naturalizado, ele é um norte-americano naturalizado brasileiro. É isso mesmo, a gente acompanha de perto o Rede Social Esporte Clube de hoje. Fica por aqui. Kleber Alves está aqui falando que a Ronda recebe convite para atuar em sequência de jogos vorazes. Ou então jogos mortais, né? Deus me livre dessa mulher. Mas tá certo, amanhã o Rede Social Esporte Clube volta. Valeu, Kleber, pela audiência. Um abraço a todos. Infelizmente não deu para ler todas as participações. Um beijo. Rede Social amanhã, 10h30. Até já. Até amanhã.